Então, vamos continuar o nosso estudo que Yosef, José, alude a Yeshua, Jesus. Essa será a parte 12. Então, abra sua Bíblia em Gênesis Bereshit, capítulo 41, verso 46, que diz assim: Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, sob o comando de Yosef e José. E ajuntou Yosef e José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou Yosef e José muitíssimo cereal, como areia do mar. Mar, para quem não sabe, quando fala na Bíblia, mar são as nações. Quando fala a terra é chamado a terra prometida, tá? Quando fala Sequilá vem da terra, é porque vem de Israel, Jerusalém. Quando fala Sequilá vem do mar, principalmente em Apocalipse, né? Tem essas passagens. Mar fala das nações. Quando fala mar, é nações, tá? Então, como a areia do mar, ajuntou José todo o mantimento cereal. Então, veja que Yeshua, Jesus, por esses 2000 anos, quase 2000 anos, ele está ajuntando na terra o quê? Bons frutos. Sim, frutos da terra. Nós também somos considerados árvores que dão frutos, né? Então, ele está juntando os frutos para um tempo de colheita. Ele está armazenando para o tempo da sua volta, do seu retorno. Veja Yosef José aqui armazenando como a areia do mar das nações. Claro que em Israel também tem judeus que creem sim que Yeshua Jesus é o Messias. Às vezes eles são taxados, né, de judeus messiânicos, ou até muitos falam que um judeu que crê em Jesus se torna cristão ou se torna gentil. Impossível, né, gente? DNA. Judeu, o que é? Judeu. Tô falando judeu na carne. Quem que é judeu na carne? É aquele que é descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Tem o DNA. Esse é o judeu. Embora eu sei que, né, a pessoa espiritualiza, o judeu espiritual, até tem algumas passagens na Bíblia que fala que o judeu verdadeiro é aquele que crê em Deus, em Yeshua, no seu filho. Porém, eu estou falando aqui do judeu DNA, aquele que é descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Assim ajuntou José, então, todo o cereal, como areia do mar, até perder a conta. Ô, Baruch Hashem é bendito seja o nome, até perder a conta. Ele está ajuntando os seus. Porque ia além das medidas. Muitos serão chamados, né? Mas poucos escolhidos. Mas vamos lá, vamos lutar para chegar lá em primeiro lugar. Nessa Olimpíada aí de chegar em primeiro lugar para a salvação, essa é boa, tá? Essa eu concordo. Verso 50. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a Yosef e José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Veja que José e Yosef teve 2 filhos, então, com a sua esposa. O primogênito ele chamou de Manassés, que quer dizer esquecimento, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai, porque ele passava, né, muita saudade, ele lembrava o que os irmãos fizeram, mas o filho deu um alento, deu um refrigério, né, até para as lembranças más. Ao segundo chamou-lhe de Efraim, que quer dizer porção dobrada, pois disse: Deus me fez próspero na terra de minha aflição. Deu porção dobrada, 2 filhos, né? O filho segundo, porção dobrada. Então, veja que as pessoas confundem, fala que Manassés e Efraim não são judeus, não são hebreus, mas é mentira. Tanto Efraim como Manassés são judeus. Até às vezes são contados na própria palavra como tribo, como 2 tribos. Às vezes é contado José como uma tribo, às vezes não é contado Yosef e José, mas é contado Manassés e Efraim como aí 2 tribos. Então veja que é judeus, né? Tanto Efraim como Manassés.
mesmo sendo de uma mãe egípcia. A polêmica nisso, né? Porque tem muitos judeus aí ultra-ortodoxo e ortodoxo que diz que um judeu só pode ser de mãe judia. Só que aí entra um embate muito grande, porque Ruth não era judia, era moabita. Nós temos outras, né, na linhagem ali, que não são judias. Até mesmo não se sabe nem quem era a mãe do rei Davi. Então, é um grande mistério. Quem era a mãe? Não se fala. A palavra toda não se fala quem era a mãe do rei Davi. O pai, sim, ele era casado, tinha lá os filhos do seu casamento, porém, os rabinos falam que Davi foi feito a concepção de um adultério. Que o pai, provavelmente, com outra mulher que não era sua esposa, teve Davi depois de, inclusive, casado, né? Por isso que é chamado todos os irmãos, ele estava lá no campo, ele era meio que deixado de escanteio. Embora ele que foi o rei, né? O grande rei aí, que através da semente de Davi veio o rei eterno, que é Yeshua, Jesus, o Messias. Que aí é o Mashiach ben David. Então, verso 54. Começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito pela visão que Deus deu. E havia fome em todas as terras. Então, o planeta Terra todo estava em fome. Não só o Egito, mas ele comandava, né, o planeta todo e estava tudo com fome. Mas em toda a terra do Egito havia pão. Olha, então nós temos sede e fome de Deus. Mas por todas as nações se vê o pão. Quem é esse pão? Yeshua, Jesus. O pão que desce dos céus, o pão de Deus dado para nós. Tanto a ficumã como o pão alvo, o pão sem fermento. Então, desse pão, se você comer, se eu comer, nós não teremos mais fome. Então, veja, hoje, embora, né, Yeshua não esteja aqui na terra, está no céu, né, ao lado do Pai, nós temos fome, porém, as nações estão sendo alimentadas por Jesus, Yeshua. Ele é o pão. Não só as nações, mas também em Israel, aos judeus que creem que Yeshua, Jesus é o Messias. E muitos que não creem virão a crer, porque Yeshua, Jesus, tem se revelado, tem se mostrado em visão, sonho, para muitos judeus. Não só judeus, né? Muçulmanos, chineses, indianos, para vários, né? Mas tem uns que ele se revela pessoalmente. O judeu, nós vamos ver que vai ser assim, aos que não foram ainda. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a Yosef e José. O que ele vos disser, fazei. Tu vê o Inico aqui pedindo para todo mundo ir falar com José, Yosef. Ele daria o pão, ele daria o alimento. Então hoje, quando alguém quer saber de Deus, onde nós enviamos as pessoas? Para Yeshua, Jesus. Ensinamos sobre Yeshua, Jesus, para a pessoa ter o alimento espiritual. 56. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu Yosef e José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito e por toda a terra. E todas as terras vinham até o Egito para comprar de Yosef José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Veja, Yosef e José distribuindo agora o alimento para os sedentos, os que tinham fome, que eram todas as pessoas de todas as nações. E isso lucrou muito os egípcios, né? Faraó ficou grandemente rico, nós vamos ver depois nos outros capítulos. E veja que Yosef e José, aludindo a Yeshua, Jesus, não nos deixa Jesus de nos alimentar espiritualmente. Não só o mantimento físico, mas o espiritual. Interessante, né? Nós vamos agora ver a próxima parte, o próximo vídeo, que vai ser parte 13.